Direito de regresso. Pontos fundamentais. O direito de regresso é um mecanismo jurídico que possibilita a uma pessoa, física ou jurídica, que foi obrigada a reparar um dano causado por outrem, cobrar o valor dessa reparação do verdadeiro responsável. Esse instituto funciona como uma forma de transferência da responsabilidade financeira para aquele que efetivamente deu causa ao prejuízo, garantindo que quem pagou a indenização possa reaver o valor junto ao causador direto do dano. O direito de regresso, portanto, surge quando há uma relação de responsabilidade indireta ou subsidiária entre as partes. O direito de regresso é muito comum nas relações trabalhistas, civis e no âmbito da responsabilidade do Estado. Nas relações trabalhistas, por exemplo, o empregador que é obrigado a pagar uma indenização a terceiros por conta de atos praticados por seus empregados pode exercer o direito de regresso contra o trabalhador responsável pelo dano. Da mesma forma, no campo civil, seguradoras frequentemente exercem esse direito contra o responsável por um acidente, após terem indenizado a vítima. O mesmo acontece quando o Estado, ao reparar um dano causado por um agente público, busca ressarcir-se diretamente desse agente. No contexto da responsabilidade do Estado, a Constituição Federal de 1988 estabelece que o poder público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, quando esses agem no exercício de suas funções. No entanto, uma vez que o Estado indenize a vítima, ele pode exercer o direito de regresso contra o agente que deu causa ao dano, desde que haja comprovação de dolo ou culpa por parte do servidor público. Isso significa que, embora a vítima não precise comprovar a culpa do agente para ser indenizada pelo Estado, o Estado, ao buscar o ressarcimento, deve provar que o servidor agiu de maneira negligente, imprudente ou com intenção. Um exemplo que ilustra o direito de regresso no âmbito do Estado ocorre quando um policial, no exercício de suas funções, comete um abuso de autoridade e causa danos a um cidadão. O Estado, sendo responsável pela conduta de seus agentes, terá de indenizar a vítima, mas, posteriormente, poderá ingressar com uma ação de regresso contra o policial, buscando a restituição dos valores pagos. Isso reforça a noção de que o agente público deve agir com responsabilidade e dentro dos limites da legalidade, pois pode vir a arcar pessoalmente com as consequências de seus atos ilícitos. No campo do direito civil, o direito de regresso é frequentemente associado a contratos de seguro. Suponha que uma seguradora tenha indenizado um segurado por danos causados por um terceiro. Após o pagamento, a seguradora tem o direito de buscar a reparação do valor pago diretamente com o responsável pelo acidente, seja ele uma pessoa física ou jurídica. Esse processo é conhecido como subrogação, pelo qual a seguradora assume a posição do segurado na relação jurídica com o causador do dano, exercendo assim o direito de regresso. Um outro cenário onde o direito de regresso é bastante comum é nas relações de consumo. Imagine que um consumidor tenha adquirido um produto com defeito, ao usá-lo, tenha sofrido danos. A empresa que vendeu o produto pode ser responsabilizada diretamente pelo prejuízo, mas ela tem o direito de regresso contra o fabricante ou o fornecedor que originou o defeito. Dessa forma, a empresa que compensou o consumidor pode, por sua vez, buscar o ressarcimento do verdadeiro responsável pelo defeito. No entanto, o exercício do direito de regresso não é automático. Ele depende da comprovação de que a pessoa contra a qual se busca o ressarcimento é, de fato, a causadora do dano. No caso do Estado, por exemplo, a ação de regresso só é cabível se houver prova de que o agente público agiu com dolo ou culpa. Se o servidor agiu dentro das normas legais, em situação de caso fortuito ou força maior, a ação de regresso não será possível. Da mesma forma, em outros contextos, é necessário estabelecer claramente o nexo de causalidade entre a conduta do responsável e o dano sofrido. No direito de regresso, o princípio da proporcionalidade também deve ser observado. Isso significa que a pessoa ou entidade que exerce o direito de regresso só poderá cobrar do responsável o valor correspondente ao dano que ele efetivamente causou. Caso haja uma responsabilidade concorrente, ou seja, se mais de uma pessoa ou entidade contribuiu para o dano, o valor da indenização deve ser dividido de acordo com o grau de responsabilidade de cada um. Assim, o direito de regresso respeita a ideia de que cada um deve responder pelos prejuízos que causou, de forma justa e proporcional. Outro aspecto importante do direito de regresso é o prazo prescricional, que varia conforme a natureza do caso.
Aquele que tem direito de regresso deve ajuizar a ação dentro do prazo estabelecido pela legislação aplicável, sob pena de perder o direito ao ressarcimento. Esse prazo geralmente começa a contar a partir do momento em que a pessoa ou entidade paga a indenização ou tem conhecimento do dano causado. A prescrição garante a segurança jurídica e evita que o direito de regresso seja exercido de forma indefinida. O direito de regresso também desempenha um papel importante na promoção da responsabilidade individual, especialmente no âmbito da administração pública. Quando o Estado exerce o direito de regresso contra seus agentes, ele não apenas busca o ressarcimento financeiro, mas também reforça a necessidade de que os servidores públicos ajam com diligência e dentro dos limites legais. Dessa forma, o direito de regresso serve como um mecanismo de controle e responsabilização, incentivando a conduta responsável e coibindo abusos. Além de sua função indenizatória, o direito de regresso tem um caráter preventivo, pois desestimula a conduta negligente ou dolosa por parte de agentes que sabem que podem ser pessoalmente responsabilizados pelos danos que causarem. Esse aspecto preventivo é especialmente importante em contextos como o serviço público, onde os agentes exercem grande poder e influência sobre a vida dos cidadãos, devendo, portanto, ser responsabilizados por seus atos. Em certas situações, o direito de regresso pode ser objeto de negociações ou acordos entre as partes. Por exemplo, em contratos de seguro, a seguradora e o segurado podem acordar previamente as condições em que o direito de regresso será exercido, estabelecendo limites ou condições específicas para sua aplicação. Em contextos empresariais, acordos de regresso também podem ser feitos entre empresas que atuam em cadeias produtivas, estipulando responsabilidades e formas de compensação em caso de prejuízos. É importante destacar que o direito de regresso não pode ser utilizado de forma abusiva. O seu exercício deve ser pautado pela boa-fé e pela justa reparação, não podendo ser empregado como uma forma de transferir responsabilidades de forma indevida. Além disso, o direito de regresso não se confunde com o direito de ação. Enquanto o primeiro se refere ao ressarcimento de valores já pagos, o segundo é o direito de pleitear uma reparação inicial por danos sofridos. Em suma, o direito de regresso é um mecanismo essencial para garantir que a responsabilidade pelos danos seja corretamente atribuída a quem realmente causou o prejuízo. Seja no âmbito do direito civil, trabalhista ou administrativo, ele oferece uma ferramenta jurídica que busca justiça e equidade nas relações entre as partes, evitando que uma pessoa ou entidade seja obrigada a arcar com o prejuízo que não causou diretamente. Ao mesmo tempo, promove a responsabilidade e a diligência, prevenindo condutas lesivas e incentivando o respeito às normas e direitos estabelecidos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!